Tudo bem, pessoal? Meu nome é Juliana Querina, sou professora no CMEI Maria Capuz Cremonês, atuo, leciono como professora do atendimento educacional especializado há 12 anos no município de Anápolis. Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Carla, atuo como professora há 14 anos e há 10 anos estou no atendimento educacional especializado. Atualmente sou lotada na Escola Municipal Rosemary Ribeiro de Pá. Bom, hoje nós vamos falar com vocês sobre alguns recursos de apoio, materiais acessíveis, simples, para a gente promover a autonomia do nosso público-alvo no espaço escolar, seja no CMEI, SEIS O objetivo que nós trouxemos para essa aula é para a gente apresentar as ideias de maneiras acessíveis, né, de baixo custo, demonstrar como adaptá-las para estudantes com deficiências e promover essa autonomia dos estudantes no ambiente escolar. E quando a gente fala em adaptação, geralmente a gente pensa que é algo muito grande, muito difícil de se fazer, né? Então nós trouxemos aqui ideias básicas que vocês, cuidadores, né, vão ter essa iniciativa em poder ajudar e promover essa autonomia desse estudante que você está ao lado, né? Então, nós vamos ouvir o próximo caso desse mesmo. Pense no estudante que você cuida. Qual dificuldade ele apresenta no ambiente escolar? Ele não consegue fazer as atividades de sala? Qual seria o motivo? A atenção dele é flutuante, você observa que você apresenta um recurso para ele, apresenta algo e ele não se mantém ali por muito tempo. É uma limitação física, ele tem uma deficiência física, alguma coisa que esteja limitando nesse sentido? Quais os comportamentos? Ele tem muitos comportamentos interferentes que atrapalham que ele execute essas atividades, execute aquilo que tem sido proposto para ele. Ele tem estereotipia, ou ele não para quieto? Quais são esses comportamentos? As atividades estão além da capacidade desse estudante? Então, é outro fator para pensar. Quais os materiais não ajudam e precisam ser adaptados? Então, todas essas questões nós precisamos refletir para entender por que esse estudante não está conseguindo executar aquilo que está sendo proposto para ele dentro de sala de aula. E muitas vezes você que é cuidador, na maioria das vezes, é que vai ter esse olhar aguçado, que vai ter essa percepção de qual é a necessidade do seu estudante. Porque o professor regente, ele está ali e ele lida com a classe toda. Alguns 25, o professor regente está ali com 25 alunos, 30 alunos, dependendo da turma, essa quantidade varia. Mas então professor regente ele tem uma demanda maior de estudantes para ele acompanhar, né? E ele tem que dar conta da turma como um todo. E você, cuidador, você está ali exclusivamente com aquele aluno, às vezes não exclusivamente, né? Tem um ou mais outros dois para que você dê um suporte ali. E você vai perceber isso melhor, muitas vezes, que é o professor regente. Então, você tem a liberdade de conversar com esse professor regente, de mostrar para ele aquilo que você tem observado. Claro que a gente precisa de muito tato nas palavras, né? A gente sabe que tem professores e professores, tem alguns que você vai poder falar ali de forma mais aberta, que vai te receber suas orientações tranquilamente. Tem outros que vão ficar um pouco receosos, então você tem que ter um pouquinho mais de tato para falar, para mostrar quais são as suas percepções em relação ao desenvolvimento desse aluno e por que certas atividades ele não tem conseguido executar. Então, observa bem, pense sobre essas questões, reflita sobre isso, porque elas são norteadoras do que você vai precisar para atingir esse aluno, para que ele execute. Não se conforme que esse aluno está lá, você está acompanhando e ele não faz nada, né? Ou quase nada em sala de aula. Não, esse tempo que ele está lá precisa ser produtivo para ele. Né? É um tempo
muito útil. Ele está 4 horas ali dentro de sala de aula, dentro do ambiente escolar, ao seu lado. Então, também se sinta responsável pela aprendizagem, pelo desenvolvimento desse aluno. Não pense que eu sou um mero cuidador e eu não tenho muito o que fazer, eu não posso fazer muita coisa. A demanda da unidade escolar ela é muito dinâmica e muito acelerada. Então, às vezes, vai passar situações despercebidas pelo professor de AE, pelo professor regente, e que por você não vai passar, que você está aí. Então, chega no professor de AE, chega no professor regente, dê a sua sugestão, a sua contribuição, que é muito válido. Nós sempre falamos, né, Ju, que os cuidadores são o termômetro, né, dessa criança com a professora. Porque a gente sabe que a responsabilidade pedagógica é do professor regente. Mas, como a Ju já falou, devido a tantas demandas, às vezes algo tão pequeno passa despercebido. Né? Então, você, esse termômetro, professora, eu acho que ele dá conta de fazer mais uma atividade. Você está me dando 2 atividades, mas eu acho que ele consegue fazer mais. Então, aquele tempo ocioso que ele vai ter, que ele vai começar a fazer coisas inadequadas, a ter comportamentos inadequados dentro de sala, já vai ser suprido também, né? Aí, professora, ele não está dando conta de fazer a contagem, mas olha aqui, eu peguei esse lápis aqui e contei com ele no concreto e ele conseguiu. Então, são coisas mínimas, básicas, que vocês podem ir fazendo esse feedback para o professor e o professor ir norteando junto com vocês. Porque eu sempre falo que essa criança é da escola, né? Não é só do professor, não é só do cuidador, não é só do professor de AE. Essa criança é da escola. Então, ela precisa apresentar algum resultado. E para a apresentação desse resultado, a equipe toda vai estar envolvida. Né? E você, cuidador, eu falo que é a parte principal, é a parte fundamental, que você lida diretamente com essa criança e conhece mais do que qualquer outro profissional que esteja na unidade escolar. Verdade. Os materiais acessíveis são aqueles que possibilitam que o conteúdo escolar seja compreendido por todos os alunos, independente de suas limitações. O objetivo é garantir que o estudante tenha acesso ao mesmo conteúdo que os colegas, de forma que possa aprender com autonomia. Então, esse material ele tem que promover essa autonomia do aluno. Ele tem que conseguir lidar ali e ele tem que ter acesso ao mesmo conteúdo que os demais. Talvez de uma outra forma, porque talvez ele tenha uma limitação cognitiva que não permita que ele esteja ali, como por exemplo, vamos supor que a turma esteja aprendendo divisão e aquele aluno tem uma limitação cognitiva que não está nesse nível. Mas você pode trabalhar com ele as questões matemáticas de uma forma mais simples, que seja um numeral. Né? Então, não, eles estão trabalhando divisão, você vai estar trabalhando divisão com ele, talvez, de dividir uma maçã, um pedaço para cada um. Vamos dividir isso aqui ao meio, né? Isso. E às vezes recursos básicos, coisas simples, você pode ajustar ali e fazer com que aquela aula seja significativa para aquele estudante, para que ele retenha uma aprendizagem. Ah, mas eu não pensei, a professora não pensou e a gente não tem nada aqui agora. É interessante que você, cuidador, tenha uma caixinha com materiais que você possa utilizar ali com aquele estudante. Por exemplo, você pode ter uma caixinha que tenha chamex disponível, que tenha tinta, algum material, palitos para contagem, como a Caia acabou de dizer aqui, massinha é um recurso muito importante. Você pode trabalhar a divisão com massinha. Praticamente todo e qualquer conteúdo você pode conseguir adaptar e adequar para que seja interessante usando um simples pote de massinha com o estudante. Se é uma aula de língua portuguesa, que eles estão aprendendo a escrever, você pode modelar uma letra com a massinha. Se é matemática, pode modelar um número, pode fazer quantidades de bolinhas, pode fazer outras coisas. Se é ciências, você pode ali modelar com ele. Vamos modelar uma árvore, os animais. E os animais. Você pode sempre puxar o link da proposta do professor para que aquela criança, aquele estudante, esteja ali inserido dentro da proposta,
através de um recurso. Então, por isso a gente precisa ter essas cartas na mão. Porque, infelizmente, o professor, muitas vezes, nós não conseguimos pensar e atingir a necessidade daquele estudante. Muitas vezes, realmente, a gente tem falha nessas questões. E você está ali, você tem um insight de algo, faça. Tenha essa liberdade de estimular a aprendizagem do aluno ao qual você está ali do lado. Não dá para esse estudante estar ao seu lado, né, Carla? Um ano letivo inteiro, né? Isso, passar 4 horas e chegar no final do ano, o que esse estudante avançou com você? Que sejam coisas básicas. Às vezes a gente não vai ver um avanço tão significativo. Sim, né? Mas o que ele já consegue fazer? Ele já consegue sentar mais tempo, ele já consegue manusear essa massinha. Então, tudo isso, esses pequenos avanços são muito significativos para essa criança ao longo do tempo. Né? Porque ele não vai ficar somente um ano nessa escola. Né? Na escola mesmo, onde eu atuo, ele fica 5 anos. Então, de repente, a gente vai colher algo lá no 5º ano, mas que passaram por todas, trabalho de formiguinha, passaram por todas, devagarzinho, e a gente vai colher lá na frente, porque eles não dão essa devolutiva tão rápido. Às vezes a gente acha assim, nossa, a gente está amassando barra aqui e não está aprendendo nada. Mas eles estão aprendendo de alguma forma, eles estão aprendendo, e em algum momento eles vão mostrar isso pra gente, vão fazer essa devolutiva pra gente. Né? Por isso que vale a pena insistir. E aí, quando a gente fala de recursos, né, de apoio, os recursos de apoio são ferramentas, são adaptações, né, estratégias utilizadas para facilitar a participação ativa desse estudante nas atividades escolares. Eles incluem desde recursos físicos simples, né, como as pranchas de comunicação, uso de pictogramas, suporte de lápis ou cadeiras adaptadas, até ações pedagógicas, como o uso de linguagem simplificada, organização visual de material, instruções mais claras e objetivas. Aqui nós já começamos a entrar e a mostrar para vocês alguns dos recursos que nós usamos, que são coisas fáceis e tranquilas para vocês executarem em sala de aula, né? Primeira coisa que a gente precisa pensar, uso de material escolar. Desse estudante, está adaptado? Né? Nós temos aqui vários, hoje em dia no mercado tem uma infinidade, né, de lápis de cor, de canetinha, de borracha, mas para esse estudante tem que ser algo pensado para ele, né, porque ele tem essa dificuldade da coordenação motora, então às vezes aquele lápis fino, o tradicional, ele não vai conseguir fazer a pega no lápis, ele não vai conseguir fazer o colorido, né, da coordenação motora fina, então tudo isso a gente precisa pensar. Por isso que nós pedimos sempre para estudantes que têm essa dificuldade o lápis jumbo, que é aquele lápis grosso, né? Para pintar com mais facilidade, nós pedimos sempre aquele lápis de giz cera retrátil. Por quê? Porque ele não vai precisar fazer tanta força para o colorido apresentar na folha. Então, ele já risca lá e a cor já sai, então já é bem mais tranquilo para ele e faça com que ele queira fazer. Porque muitas vezes, se você dá um giz de cera normal, aquele giz de cera mais duro, ele vai fazer lá. E não deu, ele já desiste, ele já não quer mais fazer. Então, hoje em dia no mercado, tem várias coisas, né, que a gente pode fazer para poder melhorar essa coordenação motora, né, melhorar essa questão da acessibilidade na escola. Então, a gente colocou aqui alguns exemplos para vocês, né, de lápis de cor, que é o jumbo, que é o grosso, de canetinha, retrátil, de giz cera, todos com a pega mais larga, né, Ju, que facilita também. É verdade. Mas a mãe da criança não trouxe. E agora, a gente vai ficar sem fazer? Outra coisa também são as folhas ampliadas, né, que a gente faz muito lá também. De repente, ele não consegue fazer no espaçamento adequado. Então, a gente precisa fazer algo a mais para essa criança poder estar inserida junto na sua classe regular. Ele vai fazer o nome. Muitas vezes as crianças estão fazendo o nome no cabeçalho normal. Mas aí, gente, é o seu olhar, professora. Vamos ampliar esse lugarzinho dele colocar o nome, porque ele não está conseguindo ainda colocar dentro do espaço. Isso aí é um olhar carinhoso e detalhado que você vai ter, que vai fazer muita diferença na vida dessa criança, né? Crianças que têm dificuldade de visão, a gente fala baixa visão, né? Eles conseguem ver melhor em folhas coloridas,
né? Principalmente amarelo, verde, fluorescente, né, Ju? Com fontes maiores, negrito. Então, isso é uma adaptação. E é uma coisa muito simples de se fazer, né? Porque a gente vai ver, se é uma criança com dificuldade visual, ele não pode fazer a mesma atividade de uma criança que está fazendo um Arial 12, que é a letra pequenininha. E muitas vezes na escola a gente tem a cota de Xerox, né? Que é um chamex ainda dividido no meio. Essa criança não vai conseguir fazer essa atividade. Então, esse carinho precisa ter para essa criança. Professor, ele não consegue fazer desse tamanho. Pode trazer uma folha de casa para ele, um chamex maior, um chamex todo. Aí, isso aí a gente já fala que é uma adaptação, né? Essa questão do material, Carla, ela é muito importante. Nós duas trabalhamos juntas por muito tempo e a gente sempre teve esse cuidado de pensar uma lista de material para aquele estudante. Isso. Então, se você tem aí um estudante que o material dele, o recurso dele não está adaptado, converse com a professora regente, com a professora de AE, para eles ajustarem esse recurso. Porque esses recursos, eles são muito importantes. Por exemplo, o giz de cera, dessa marca específica da PRW, ele é um giz de cera pastoso, que ele desliza mais facilmente e que ele chama a atenção, porque ele tem uma cor vibrante e ele é de fácil deslize ali na folha. Então, às vezes, a criança ela tem uma hipotonia muscular que não permite que ela coloque ali muita força. Isso vai precisar ser trabalhado, claro, só que você precisa entender que às vezes ele não quer colorir, ele não tem interesse nenhum para fazer, por quê? Porque não chama a atenção dele. Ele vai riscar com lápis, não aparece um riscado. Aí ele precisa de quê? De um hidrocor, uma canetinha jumbo. Por quê? Se ele usa uma canetinha fina e ele colocar força demais, vai afundar a pontinha da canetinha. Então você precisa pensar nesses detalhes. O jumbo, além dele ter uma espessura melhor para que ele segure, tem essa outra questão da ponta, que facilita ali que aquele material não se perca. Né? Então, o pai precisa dessa lista específica desse material, e muitas vezes esse lápis também, que é um lápis jumbo, como você disse aqui, a gente às vezes pede, ainda vai poder precisar talvez de um engrossador com um EVA, ou vai precisar de um elástico, porque você fala assim, eu coloco na mão dele, ele joga, ele não consegue segurar. A gente vai mostrar um pouco aqui mais à frente que tem outras possibilidades para que esse estudante consiga fazer essa pega, né, nesse material e utilizar esse material. Porque eu mesma, como a Amy, recebo muito isso. A criança não aceita atividade de folha. Ele não pega no lápis. Então, se ele não aceita, se ele não pega, nós não vamos fazer essa proposta. Ele vai continuar no ambiente escolar que ele precisa disso. Não, a gente precisa trabalhar isso gradativamente na modelagem desse comportamento, oferecendo materiais mais acessíveis para ele, mais práticos para esse estudante. E, vamos supor, ele não aceita a folha, ele não aceita aquele tipo de lápis. Vamos trabalhar com uma folha plastificada? Né? Então, trabalhe ali um alfabeto plastificado, numerais plastificado, algo que seja ali do plastificado, ele vai começar a aceitar o plastificado, com o canetão de quadro branco, que é mais grosso, chama mais atenção. A lousa, eu trouxe até aqui, né? Porque tem, olha, esse modelinho, bem pequenininho, bem prático. Esse aqui, R$6. Você pode pedir para o pai, com certeza, o pai, olha, pai, precisa de um material mais específico para trabalhar, usa um lado, usa o outro. Esse material, as crianças, os estudantes amam. Porque ele apaga, ele faz novamente. Coisa prática ali, que não ocupa muito espaço e que é muito útil e é um recurso acessível, muito prático para se usar. E a gente precisa estar sempre nessa comunicação, né? Com família, professora de AE, que a professora de AE vai te dar esse suporte junto da família. Né? Vai chegar e vai falar, a gente fala, ó, Juliana, não tá dando certo, o que eu vou fazer? Sentar junto com a professora de AE para ela poder te dar esse norte também, porque no mercado tem muitas coisas que dá pra gente trabalhar, mas a gente precisa da família, né? Tá vendo esse giz de cera aí, o deficiente visual da minha escola tem esse giz de cera com cheiro. Então, cada um é um cheiro. E a gente conseguiu fazer com que ele decorasse as cores pelo cheiro. Então, no mercado tem inúmeras coisas, mas a gente precisa da devolutiva da família, porque como que a gente ia fazer isso só por nós mesmos?
É verdade, é verdade. Na unidade que eu trabalho também, eu tenho insistido com alguns pais. Estive em sala esses dias e a criança sem um recurso, né? Então, assim, cuidador repassa para a professora regente, repassa para a professora de olha, o estudante está sem material. O pai não trouxe material. Porque ó, nós já estamos em junho e até hoje esse estudante sem material, né? A gente precisa pensar isso e então fale, reporte para o professor regente, professor de EE, o estudante continua sem material, senão ele não tem interesse mesmo nas atividades, o material não está adequado para ele. Sim. E o pai às vezes precisa entender isso. A gente precisa sentar com esse pai, conversar, explicar o porquê daquele material, para que ele entenda que aquele material realmente vai ser utilizado pelo filho dele. Porque às vezes o pai tem uma visão assim, meu filho não faz nada. Ele pensa que o filho dele não faz nada e que ele talvez esteja ali naquele ambiente só para socializar. Não. A gente precisa conversar com as famílias e esclarecer isso. O estudante não está no ambiente escolar só para socializar. Nós temos objetivos pedagógicos, por mínimos que sejam, para que aquele estudante alcance, para que ele evolua. E a gente falou, né? E agora a gente vem com as tesouras, né? Tem as tesouras prontas, né? Eu acho que toda unidade que tem sala de AE já viu essas tesouras, né? Prontas, adaptadas, que é com mola. E tem que a gente pode fazer também, né? Lá ele pegou aqui nessa azulzinha, até colocaram 2 bolinhas de durex, né? E aí fez uma adaptação. Então, onde a cuidadora segura nas bolinhas do durex, e o aluno, onde a cuidadora segura nas hastes normal da tesoura e o aluno segura nas bolinhas de durex. Então, assim, por falta de fazer algo, não pode, o que não pode fazer é não fazer. Tem que fazer algo de todo jeito, né? Que seja essa tesoura já pronta, que a gente compra em loja, que seja uma tesoura adaptada, mas a gente tem que entender que o nosso intuito na escola é pedagógico. Então, ele vai ter que recortar, ele vai ter que pintar, ele vai ter... mas eu não vou mexer contigo porque ele vai se sujar todo. Faz parte dessa aprendizagem, né? Faz parte. Eu não vou fazer uma atividade lá fora porque ele pode cair. Criança, eles são crianças também, né? Então, pode acontecer sim. Mas a gente não pode deixar engessar a criança como se ela não desse conta de fazer nada e não tentar as possibilidades adequadas para esse desenvolvimento, né? E isso é uma palavra muito importante, são as tentativas, né, cara? No ambiente escolar, nós precisamos fazer as tentativas, fazer as propostas. Essa estratégia não deu certo, vamos tentar uma outra estratégia, um outro recurso. Talvez um outro recurso dê certo, sim. Aí a gente tem alguns materiais que podem ser comprados, né? As papelarias já tem esse adaptador simples, que é um recurso bem baratinho. Outros podem ser confeccionados aí com um EVA, um pedaço de alguma espuma, algum material. Então, a gente tem que pensar que há possibilidades. Esse outro com elástico na ponta ali, um EVA, né? Esse já é um outro material comprado, que é um pegador aranha, que é chamado de pegador aranha, mais específico para segurar. Então, a gente precisa pensar, pesquisar. Né? A internet está aí hoje, né? Já há muito tempo. Se a gente tiver interesse, nós vamos encontrar um meio, um recurso, uma estratégia para atingir esse estudante, para que ele não fique ali passando o tempo. Isso é inconcebível na educação, o estudante ficar em sala de aula passando tempo. E esse engrossador também a gente usa muito em pincel, né, Ju, para fazer pintura também. Porque para melhorar essa destreza, né, e tudo no pincel. É o primeiro contato que eles estão tendo, né? Então é importante ter essa pega segura para poder executar a atividade. É verdade. Tipos de necessidade, materiais acessíveis e recursos de apoio. Vamos falar especificamente no caso de deficiência visual. Isso pode ter os textos em braille, fonte ampliada, áudio, leitores de tela, mapas táteis, máquina Perkins, lupa, sorobana, sinalização tátil no ambiente. A Carla pode acrescentar isso um pouco mais, porque ela lida diretamente com um estudante com deficiência visual. Eu, nesse momento, não tenho.
O que a gente faz muito, a gente trabalha muito com o alfabeto em braille, né? E já está assim, já nós conseguimos alfabetizar nesse alfabeto em braille, ele já está fazendo sílabas. Então, assim, é um trabalho assim de formiguinha, mas que é feito diariamente. Hoje ele não consegue, amanhã ele já vai lá, já consegue. Então, assim, é uma criança muito esperta, muito inteligente, já está começando a lidar com o sorobão também na matemática. Então, assim, quando a gente vê, a gente recebe esse estudante, a gente já fica assim, impactado, né? Porque se nós formos esperar curso para começar a trabalhar com esses estudantes, a gente não trabalha. Então, o que a gente tem que fazer? Procurar. A gente procura, vai atrás, vai na internet, vai procurando. A ajuda da família também é essencial nesse caso, né? Porque nós temos um estudante na unidade. Então, todos os materiais que nós pedimos para ele, não tem outra criança lá. Então, assim, dá muito certo. Então, a cuidadora mesmo, a cuidadora foi atrás, a cuidadora fez curso, a cuidadora transcreve toda a atividade dele, né, na ponteira, com reglete e tudo. Então, assim, tudo de bom. Quando a cuidadora abraçou a causa, melhor do que os outros profissionais, entendeu? Então, assim, ela fez muita diferença na vida desse estudante que já está alfabetizado. O cuidador faz toda a diferença na vida quando ele abraça aquele estudante mesmo, ele abraça a causa daquele estudante, faz a diferença e realmente a gente tem um resultado surpreendente. E nós temos profissionais excelentes, né? Deficiência auditiva, vídeos com legenda ou libras, textos com apoio visual, intérprete de libras, aplicativos de transcrição, quadro de rotina visual. Então, tem uma infinidade de recursos que podem ser pensados para um estudante também que tem deficiência auditiva. Recursos simples. Hoje, com o advento da tecnologia, nós temos muitos aplicativos, né? Muita coisa que está aí de fácil acesso para que a gente desenvolva um bom trabalho com esse estudante. Deficiência intelectual ou crianças com transtorno do espectro autista. Textos com linguagem simples, histórias sociais, sequências ilustradas, pictogramas, quadros de rotina, reforço individual, tempo estendido. Então, aqui, um dos maiores públicos na atualidade, pelo menos na unidade que eu estou, nas duas, são crianças com autismo. Então, as crianças com autismo têm sido uma alta demanda no OE hoje, e nós precisamos pensar nisso, porque a gente tem crianças, estudantes com autismo, nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. Mas de nível 1, nível 2 de suporte, a gente lida com um pouco mais de tranquilidade. Agora, as crianças têm nível 3 de suporte, nós precisamos de mais preparo, mais estudo, mais dedicação, para que a gente não deixe essa criança aquém, a parte do sistema escolar. Nós precisamos pensar muito nessas necessidades. Talvez você tenha uma criança, eu enfrentei uma certa dificuldade recente, que foi, eu recebia dois estudantes em específico, e eles, na hora de encerrar o atendimento, eles tinham dificuldade de voltar para a sala. Eles começavam a chorar, não queriam encerrar seu atendimento, o atendimento era muito lúdico. E eu falei, preciso trabalhar isso com eles. E aí eu vi que eu precisava das fichas, de trabalhar com eles a rotina, a sequência do meu atendimento. Para falar, olha, nós acabamos de chegar, nós vamos fazer ou pintar, né, ou usar a massinha, depois brincar, depois isso, depois é o momento da despedida. Então, fui mostrando isso para eles, eles chegavam e eu já colocava a sequência ali do atendimento para eles reduzirem essa ansiedade e entender que o atendimento também acaba e que eles têm que retornar para a sala. No caso da educação infantil, esse atendimento é feito em tempo que ele está ali, né, em sala de aula. Então, e houve resultado, o resultado foi muito positivo. E às vezes você tem um estudante ali em sala de aula que ele tem algumas dificuldades também na transição de algumas atividades, ou às vezes ainda chora, resiste,
tem comportamento interferente. Por quê? Será que se você talvez não fizer uma rotina ilustrada para ele não vai reduzir esses comportamentos interferentes? Analisa, observa quais os momentos que ele chora, ou quais os momentos que ele é agressivo, quais os momentos que ele dá um birra, né? Quais são esses momentos? O que aconteceu antes? O que aconteceu depois? Porque você reforçou esse comportamento, a gente precisa analisar muito isso, cara. Porque às vezes a gente tem estudante que acontece isso. Nós tivemos uma estudante que ela ficou uns dias de atestado, né? Esse período as crianças adoecem muito, tem gripe. E aí ela voltou já bem resistente com a rotina. E aí ela usa o comportamento de choro. O choro é uma linguagem dela, porque a linguagem, embora ela falhe ainda, a linguagem não é funcional, ela não consegue expressar nos momentos adequados ali o que ela precisa, o que ela quer, o que ela não quer. E ela, na hora da atividade, aí ela já começa a querer chorar para não fazer a atividade. Então, ela quer fuga, ela não quer fazer a atividade ali. Então, vamos mostrar aquela atividade de uma forma mais atrativa, ou ela chorou e imediatamente a gente retira aquela atividade dela e ela não faz a atividade. Então, ela entende, a gente reforçou o choro. Isso. E aí ela sabe que sempre que ela chorar, a gente vai retirar a atividade, ela não precisa fazer a atividade. Não, vamos trabalhar para que essa atividade seja atrativa, porque também não pode ser algo que eu force a criança, mas a gente precisa conversar, explicar para ela que a atividade é necessária, que ela precisa executar a atividade. A gente pode fazer de uma forma diferente. Então, conversei com as meninas, olha, talvez a gente pode usar uma prancha, né? E ela vai fazer isso com o pincel de quadro branco e a gente vai transicionar. Não vamos utilizar um recorte de colagem, já que ela está resistente com a escrita, vamos fazer um recorte de colagem, a gente imprime o alfabeto, imprime os numerais, para ela só fazer uma colagem. Vamos dividir, a atividade está extensa, vamos dividir a atividade em etapas, né, Caio? Isso pode muito bem ser feito. Acompanhei um estudante em sala, esses dias um cuidador estava de atestado e eu acompanhei um estudante autista nível 3 em sala. E aí a atividade estava extensa para ele. Eu poderia não fazer atividade, eu não acredito que ele consiga fazer atividade de sala. Mas a atividade estava extensa. Então, eu dividi aquela atividade em 3 etapas. Ele fez, coloquei a massinha, o brinquedinho que ele gosta ali do lado, fez um pedaço, falei, olha, brinca aqui um pouquinho. Aí ele brincou. Vamos fazer mais um pedacinho? Vou deixar aqui do seu lado, porque ele tem um comportamento inflexível, ele tem uma rigidez muito grande. Ele começa, dependendo da forma que você tira o material dele, ele chora, ele dá birra, ele fica muito agitado. Então, assim, para eu retirar o brinquedo dele, tem que ser conversando com muita doçura, deixar ao alcance da visão dele, ó, tá aqui o brinquedinho. Ó, você tá vendo, vamos deixar aqui um pouquinho, a gente vai fazer mais um pedacinho. Depois você brinca novamente. E aí, mediando, ele fez essa atividade toda em 3 etapas. Ali, brincando e fazendo. Então, a gente precisa ter, você cuidador, tem esse olhar com seu estudante. Talvez ele não consegue fazer por quê? Está extenso demais, divide em etapas. Não consegue fazer porque ele está sem o giz de cera que ele precisa. Ele vai fazer com aquele lápis de cor sem graça. Eu acho que até para as crianças aquele lápis de cor às vezes com pouco sem graça, desmotiva, né? Então ele precisa de uma cor vibrante, precisa de um material lá adequado. E aí na hora a gente precisa aprender a criar essas estratégias. Eu acho a rotina fundamental. Sim, a rotina é fundamental, tanto para nós, né, adultos, quanto para as crianças. Quando a gente faz essa rotina, o que a gente trabalha? Previsibilidade, né? Então, a gente já está mostrando para ele, olha, agora é isso, mas daqui a pouco vai acontecer isso. Então, a gente já está trazendo isso para ele para evitar esses comportamentos inadequados, né? Que muitas vezes está lá, por exemplo, a gente chega na sala e a professora está fazendo a acolhida, né, lá com ele. De repente, faz uma fila, todo mundo sai e vai para o pátio. Mas, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Né? Ninguém me falou que eu ia sair. Então, muitos desses comportamentos vêm nessas determinadas horas, né? Que ele não entende. Às vezes, ele não quer sair da sala. Ou ele não entendeu que para que ele tem que sair naquele momento, sempre ele estava fazendo uma coisa prazerosa, que era acolhida.
Então, essa rotina é fundamental que esteja visível para esse estudante, do lado onde ele senta, né, na parede, no armário da professora, acessível aos olhos dele para ele entender o que ele vai fazer primeiro, o que ele vai fazer depois, e aumentando isso progressivamente. Né? De repente, a gente pode começar com 3 comandos por dia, né? Ele vai chegar, ele vai fazer a acolhida, ele vai fazer uma atividade, depois ele vai brincar de massinha, depois ele vai fazer o lanche, e depois uma outra atividade vai chegar a hora de ir embora. E aí a gente vai aumentando isso progressivamente até a gente conseguir adequar ele dentro dessas 4 horas, né, que ele precisa ficar nessa unidade. Então, assim, de tudo que nós trazemos aqui de adaptação, a rotina, para mim, eu acho que é a principal delas. Eu acho que é o ponto-chave, o desenvolvimento dessa criança. É verdade, cara. Muito bem dito, a questão da rotina, ela é fundamental. E a gente sabe que no ensino fundamental tem uma rotina, na educação infantil é uma outra rotina. E eu defendo muito que na educação infantil a criança ela precisa participar de toda a rotina. Está inserida ali em toda a rotina, e aí você precisa analisar as minúcias dessa rotina, de como esse estudante, principalmente as crianças com PE nível 3 de suporte, como eles estão dentro dessa rotina. Hora de ir ao banheiro, ele consegue abrir e fechar a torneira? Ele utiliza o sanitário? Se ele não consegue, se ele não é um estudante que ele ainda usa fralda, então a classe toda saiu para ir ao banheiro e ele não foi ao banheiro porque ele usa fralda. Vamos pensar na modelagem desse comportamento? O que é essa modelagem? É uma aproximação sucessiva do comportamento-alvo. Qual que é o nosso comportamento-alvo? Que ele abandone a fralda, que ele deixe de usar a fralda. Só que ele precisa de uma técnica diferenciada de ensino para que ele abandone essa fralda. Não é como os demais. Então, como nós vamos fazer? Você precisa, na hora que a turma vai ao banheiro, levá-lo também. Olha os coleguinhas, mostrar para ele. Porque as crianças com TE nível 3, boa parte delas tem dificuldade de imitação. É uma característica das crianças com TE, essa dificuldade de imitação do comportamento. Então, você precisa levá-lo ao banheiro. Olha, os coleguinhas estão fazendo xixi, olha aqui, ó. É assim que faz. Vai usar a torneira, pega na mãozinha dele para ele abrir, ensina ele a abrir a torneira, pega nas 2 mãos, segura as 2 mãozinhas dele. Ah, mas eu estou fazendo por ele. Sim, isso se chama ajuda física total. São as técnicas da análise do comportamento aplicado, as técnicas da água. Então, você vai segurar na mãozinha dele aqui, ó, segura nas 2 mãozinhas dele, coloca ele para abrir, coloca ele para fechar, põe ele para lavar. Se não for assim, ele não vai fazer. Então, pense que o estudante, ele precisa de você, nesse sentido, de que você observe essas minúcias. Que ele precisa conseguir abrir e fechar uma torneira, conseguir lavar a mão, conseguir utilizar um sanitário, mesmo que ele ainda esteja de fralda. Se é um menino ou uma menina, já tira a fralda ali, já coloca ele para sentar no vaso e para começar ali entender essa outra realidade. Então, é a partir daí, gradativamente, que ele vai vivenciando essas experiências, para que ele abandone a fralda, para que ele aprenda a abrir e fechar uma torneira. A mesma coisa acontece no processo de alimentação, em outras atividade, né? Não vou tirar ele de sala porque ele não come. Ele já traz um lanche de casa, todos os dias é aquele mesmo lanche. Mas é na insistência mesmo. Nós tivemos um caso, 4 anos. Nós tiramos toda a fila de lanche, ele estava lá na fila de lanche. Ia lá, olhava, não pegava e voltava para a sala e comia o lanche dele. Quando foi esse ano, ele conseguiu comer. Nossa! Então, assim, eu falo assim, que é na insistência mesmo que a gente vai conseguindo. Porque se a gente abrir mão e falar assim, não, ele não come mesmo, o lanche está lá, a cuidadora está em sala, então vamos ficar aqui em sala. Mas ele precisa sair desse ambiente, né, para ele ver que existem outras possibilidades, porque uma hora ou outra ele vai querer experimentar algo novo também, né, que parte muito deles. Eu falo que parte mais deles do que da gente mesmo, é eles que nos direcionam, e não a gente que direciona eles, né. É uma coisa assim muito, muito mágica, na hora que acontece que a gente fica assim, nossa, mas 4 anos, para a gente é muito tempo, mas para ele não.
para ele foi consolidando cada vez que ele foi saindo, que tinha outras oportunidades, que tinha outro tipo de lanche. Então, é uma vitória, né? Tudo que a gente consegue é uma vitória. É verdade. Mas aí, se você poder pensar, cara, nesse caso, vamos supor, e se ele não tivesse saído? Não Né? tivesse a oportunidade, né? Não tivesse, talvez ele não teria experimentado. Sim. Então, assim, houve o quê? Uma modelagem do comportamento. A equipe modelou o comportamento dele. Sim. Vocês direcionaram para que um dia ele chegasse nesse resultado. Então, o que a gente precisa fazer é isso, é modelar o comportamento desse aluno. Porque se a gente deixar ele modelar o nosso comportamento, a gente não vai conseguir muito avanço dele. Mas a gente precisa modelar, né, respeitando as limitações deles sempre. Não é uma questão de desrespeito das limitações. A gente entende as limitações, mas a gente entende que nós estamos ali, né, para trabalhar para ele superar e vencer muitas das limitações. Vamos vencer todas? Não sabemos. Mas a gente trabalha para que a maioria delas sejam vencidas e talvez todas. Sim. Consistência, eu acredito que eles têm muito potencial. Sim. Deficiência física, motora, apostilas digitais, materiais de fácil manuseio, mobiliário adaptado, suporte para escrita, acessibilidade arquitetônica. E a gente fala que na ensino fundamental mesmo, a gente fala até a questão da postura, né? Que a gente sempre trabalhou isso com as crianças lá. Então, as crianças estão chegando cada vez menores no primeiro ano. E as cadeirinhas do primeiro ano já era aquela maiorzinha, né? Então, os pezinhos sempre dançando, aí sentando em cima, né, das pernas. Então, a gente tem que ir ajustando isso. Algumas crianças menorzinhas a gente já tira, pega aquela cadeirinha vermelha, né, já faz a troca. O pezinho tá alto, tá muito alto, a gente tenta pegar uma caixa de sapato e colocar para que ele possa ter esse pé aqui, né, sustentado, que faz total diferença na postura também. Então, isso aí são coisas simples, mas que a gente precisa estar atenta, que também faz parte desse processo de aprendizagem, né? Porque um sentar errado, 4 horas sentar errado, ela não vai render do jeito que ela poderia render se ela tivesse com a postura correta, né? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. É verdade, cara, isso é muito importante. Entra numa sala de aula, observa aquelas crianças que têm uma menor estatura, que não estão adequadas ali naquela cadeira, e observa como ela se comporta. Ela mexe mais na cadeira, ela fica inquieta, ela fica impaciente, porque ela está desconfortável fisicamente, mas ela não consegue perceber o que a está incomodando e fora isso, como um adulto consegue perceber. Ela fica agoniada, né? Mas ela não ela sabe. Fica agoniada ali na cadeira. E às vezes o professor não percebeu isso, e a equipe não percebeu isso, tem que passar despercebido por muita gente. Mas isso é uma questão fundamental que cada unidade precisa observar e precisa analisar, porque essa criança ela precisa ter um certo conforto, uma adequação postural ali para se sentir confortável para a aprendizagem. Se ela não se sente confortável ali, essa aprendizagem vai ficar mais limitada. Então, a gente precisa, às vezes, pensar em adaptações básicas e simples mesmo, porque isso são adaptações básicas e simples. Fiz um curso uma vez sobre isso e nós tínhamos umas cadeiras muito grandes, muito altas, na verdade, né? E os pés ficavam ali, a turma toda ficava incomodada. Gente, como que vocês colocam a gente numa sala dessa sem uma certa estrutura? Então, a gente não conseguia concentrar, ficava puxando uma outra cadeira para colocar a perna, porque aquilo ali desconcentrava, causava desconforto. Então, a gente, olhando para o lado das crianças, elas não conseguem falar. Mas nós precisamos observar isso e entender que isso também contribui para a aprendizagem, faz diferença, né? Para essa questão. E a dificuldade de aprendizagem, né? Que a gente entra com os transtornos. Dislexia, TDAH. São textos adaptados, uma fonte, uma cor, um espaçamento, organizadores gráficos, divisão de tarefas, instruções passo a passo da tecnologia assistiva. Então, a gente fala que essa adaptação do TDAH é algo mais sucinto, né? É uma letra maior, é um espaçamento melhor, é um enunciado mais enxuto, né? Uma situação, um problema que você conta uma história para depois você ter lá o cálculo para a criança fazer,
Ele não consegue fazer. Então, o mais enxuto possível para que ele consiga entender o que a professora está pedindo. Divisão de etapas, igual a Ju falou, uma questão de avaliação. Se as crianças vão conseguir fazer em 1 hora, às vezes as crianças vão precisar de um tempo maior, né? 2 horas, 1 hora e meia, para ter esse auxílio, para ela poder entender o que ela está lendo, organizar os pensamentos, organizar as ideias, para depois partir para a execução dessa atividade, né? Então, sim, são coisas tranquilas que os professores regentes podem fazer, e vocês, cuidadores, também. Pode ler uma etapa, depois ler outra, ou dividir, falar, não, nós vamos fazer. Tem 3 atividades das crianças hoje, então nós vamos fazer uma. A hora que você terminar, eu te apresento a outra. Porque, de repente, se você der uma folha para ele com essas 3 atividades juntas, ele já vai ficar, né, ansioso, já, que tanto de coisa. Eu falo muito de cópia de quadro. A hora que eles estão aqui, começando, está no cabeçalho. Na hora que eles olham e vê que o quadro já está cheio, eles já desesperam, já travam. Então, com essas crianças, o que a gente orienta, né? Professora, trazer algo impresso. Olha, o seu está aqui impresso, você só vai responder. Né? Então, assim, para eles não ficar nessa ansiedade e chegar ao ponto de paralisar e não conseguir fazer nada. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar, principalmente as crianças cada vez mais estão mais ansiosas, né? Estão mais, assim, essa rotina também facilita para as crianças com TDAH. Eu acho que facilita muito. Olha, agora é uma atividade de português, depois vai ser de matemática. A professora pode passar no cantinho lá da sala, do quadro, para os maiores, qual que é o planejamento da aula. Porque ele vai ver, não, português já foi, matemática, tá, agora só falta uma de ciências, e aí acabou a aula. Ele já vai ter essa previsibilidade também, que o TDAH necessita também, né? Então, são ajustes simples, mas que é necessário fazer para essa criança ter essa harmonia, essa tranquilidade de poder executar as atividades propostas do dia. E essa questão do TDAH é muito importante, porque às vezes é um estudante com TDAH, hiperativo, impulsivo, e aí ele quer vir a atividade dele super rápido, e a professora fala, mas esse menino coloca fogo na sala e não me dá sossego. Então, precisa entender que ele precisa de estratégias para ele. Né? A professora precisa ter uma carta na mão, ela precisa ter outras atividades. Que tipo de atividade que esse estudante gosta? Geralmente, estudantes com TDAH, hiperativo e impulsivo, eles precisam de atividades desafiadoras. Tem outras atividades desafiadoras para você propor para ele. Um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça, né? Uma estratégia muito boa, talvez um quebra-cabeça ali com mais peças, para que ele faça, não, você terminou agora, olha, vou deixar você brincar aqui sozinho. Para ele vai encarar aquilo como um prêmio. Mas enquanto ele está ali fazendo aquela atividade, você está tendo tranquilidade para conduzir o restante da turma e lidar com os demais. Pense que o estudante, e isso também vai para alguns estudantes com TEA, eles não conseguem ficar ociosos, quietos. Então, às vezes está em uma transição de atividade, às vezes é uma atividade que a professora dá 30 minutos para a classe fazer, mas ele faz aquela atividade em si. Ele vai ficar 25 minutos esperando, eles não conseguem. Alguns autistas nível 3 de suporte, que são muito agitados, eles não conseguem esperar. Crianças com TDAH hiperativo e impulsivas também não conseguem esperar esse tempo para que os outros terminem. Então, tem que ter uma estratégia. Tem que ter uma outra atividade para que ele faça, tem que ter um brinquedo, um jogo, alguma coisa para que ele interaja ali, porque ele não vai ficar 25 minutos esperando a turma terminar tranquilamente. E pode ser, voltando na caixinha que você falou, né, de sala de aula, colocar não só coisas além, mas coisas que também as outras crianças consigam fazer. Né? Um quebra-cabeça de mais peças, às vezes você não vai conseguir trabalhar com esse TEA, mas esse TDAH já vai te dar esse suporte. Peças de Lego, de repente, esse TDAH não vai se interessar, mas o TEA vai se interessar. Sim. Então, ter objetos diferenciados para todas as situações. Porque hoje a gente hoje em uma sala normal, não se tem só um tipo, né, de estudante com deficiência. Tem vários tipos. Então, assim, quando você acode um, o outro já está lá, né? Então, essa caixa é muito importante para vocês. Podem ser confeccionados com materiais recicláveis mesmo, né? Com coisas tranquilas, não precisa de você gastar dinheiro. Com coisas da escola, com jogos do AEE,
desde que tenha esse suporte lá para você ir apagando fogo com um, com o outro e tendo essa normalidade, essa tranquilidade para essas propostas. Aqui a gente fala também sobre os materiais sensoriais acessíveis. Essas garrafas, elas são muito boas para todos os públicos, tanto de TDAH como de TEA, e é uma coisa assim tão tranquila de se fazer, né? Uma garrafa de água com algo que tem dentro, que a criança, a gente fala que traz a calma, né? Delas ficarem, principalmente estudantes com TEA, gostam muito de água, de ficar vendo, né? Se você coloca o brilho desce tudo, depois volta, o brilho sobe tudo de novo, né? Tem aquelas bolinhas também que a gente coloca na água, que elas incham também. Tudo isso traz uma calma, traz uma tranquilidade, e são coisas muito simples para você ter em sala, nessa caixinha que a gente está falando para vocês. Essa caixinha, isso aí você pode ter tranquilamente, que vai ser sucesso com todos os públicos que você tiver na sua sala. Outra coisa também que a gente trabalha muito são os painéis táteis, né, com diferentes texturas. Aqui eu trouxe com coisas que tem na escola, né, EVA, algodão, bucha, feltro, coisas com diferentes texturas, palitos de picolé. Isso aqui tudo a gente pode ter também, montar numa caixinha e deixar, porque tudo isso aqui nós usamos muito, principalmente com crianças TEAs, né, que é essa diferenciação de textura, de macio, de duro, né, de grosso, de liso, e aqui a gente já vai estar trabalhando vários conceitos, os antecedentes, né, para a alfabetização. E aqui a gente já vai começar a trabalhar. Pega isso, faz isso, né, põe a mãozinha aqui, sente qual que é o liso, qual que é o áspero, qual que é o fofinho. Isso aqui tudo a gente já vai estar trabalhando. Então, tudo que nós fazemos e confeccionamos tem um sentido, não é nada assim aleatório que a gente vai fazer, né, só para a criança ficar quieta ou não dar trabalho. Tudo tem que ter um objetivo, né? E essa questão é importante porque uma das coisas principais de se trabalhar com muitas crianças com TEA é a linguagem. Então você precisa entender, ela está compreendendo os comandos, né? Ela está compreendendo os conceitos daquilo que você está apresentando, ela se expressa, consegue expressar ou não. Então, analisa essa questão da linguagem com esses materiais que a Carla falou aí, são muito importantes para você analisar essa questão aí, de como é a linguagem desse estudante. Porque às vezes ele não está compreendendo o que você está falando e ele precisa de um recurso que esteja ali mais acessível para ele. Nessa questão, nesse sentido da linguagem, para a educação infantil, há pouco eu confeccionei esse material, porque nós temos um estudante que ele está com comportamentos interferentes, uma agressividade com os colegas, muito agressivo com os colegas, e ele tem uma limitação de linguagem. A gente fala, mas ele não entende o que está sendo falado para ele. Parece que ele fica assim, meio aéreo, não está entendendo que não pode bater no colega, não pode empurrar o colega, não pode morder. Então, ele precisa do visual. Ele precisa do visual. E ali a gente tem o velcro. E, às vezes, fala assim, eu vou trabalhar uma vez com ele, ele vai entender. Não. Já foram uma, duas, e ele ainda está com dificuldade com muitas questões. Eles têm essa dificuldade de linguagem. E aí a gente precisa analisar que, às vezes, aquela criança precisa de um recurso diferenciado, precisa de uma imagem, precisa de um outro material para que ele compreenda. Essa limitação da linguagem é algo assim muito evidente em muitas crianças com transtorno do espectro autista. E aí a gente fala, né, o que a gente já falou, que são as rotinas, né? Sim. Aqui nós trouxemos 2 exemplos, um quadro de rotina ilustrado com pictogramas, né, com imagens. Então aqui nós trouxemos um exemplo das horas, do que ia ser, o que não ia acontecer, e igual eu falei, de numerar, né, o que vai ser primeiro, o que vai ser segundo, o que vai ser terceiro, para ele entender, para hora que ele chegar lá no quinto, ele já está organizando as coisas, que a mãe já vai vir buscar, já vai ser a despedida, né? Então, essa rotina é essencial, principalmente para as crianças TEA,
Eu falo para todas, mas essencialmente para crianças TECs, né? Porque ela vai nortear o que essa criança vai fazer. Então, a gente fala, nós chamamos isso aí de prancha de comunicação, né? Qual que é o objetivo dessa prancha de comunicação? É facilitar essa comunicação de desejos, sentimentos, necessidades, né? Igual a Ju mostrou aqui. Isso aqui nós falamos que é uma prancha de comunicação, né? Uma comunicação que ele entende. Então, quer dizer, tá usual, tá com figuras, né? Não precisa, a gente fala da linguagem, mas não precisa da fala para ser uma linguagem, né? Se a gente conseguir com que ele entenda através disso aqui, ele está usando uma linguagem. Sim. Então, isso é muito importante. A Juliana falou que nós precisamos ver qual é a necessidade desse estudante, né? De repente, a gente está falando, a gente fala todos os dias, fala até babar e essa criança não consegue entender. Peraí, mas ela não está tendo essa compreensão. Então, a gente vai ter que fazer um outro recurso, aonde entra essas pranchas de comunicação, que eles auxiliam em tudo, né? Tanto nessa comunicação, como na questão de cartas, né, Ju? Cartas visuais, né? O que vai fazer, o que não vai fazer, se eu estou feliz, se eu estou triste, que pode, não pode, igual a Ju colocou aqui, se eu preciso de ajuda ou se está tudo bem. Então, hoje nós temos PECs, nós chamamos de PECs, de todos os jeitos, né? De tudo quanto é jeito. Sim, só pesquisar. Na internet, quando a gente coloca lá PECs, né? Pranchas de comunicação alternativa, aparece tudo. Desde de como se deve usar um banheiro, né? Se a sua criança está com dificuldade, você está trabalhando desfraude, tem lá o que faz primeiro, né? Abaixa o sortinho, depois senta no sanitário, depois espera um pouquinho, depois pega o papel, limpa, depois sobe. Tem os passos a passos. Então, tudo hoje tem PECs. Essas PECs vieram para facilitar essas crianças que não conseguem ter essa linguagem convencional que nós temos, né? E aí, aqui, o que é muito importante nós temos também? O mapa visual da sala, a identificação da escola. É muito importante a criança saber, né? Onde é que fica a quadra, onde é que fica a biblioteca, onde é que é a sala da diretora, onde é que é a secretaria. Então, todas as vezes que você pegar o seu estudante para ir no banheiro ou para fazer algo externo, você vai passando e vai falando, olha, aqui é a sala da diretora, olha, aqui é a sala da coordenadora, e vai explicando a função dessa sala para ele poder ter esse mapa visual da escola. E é muito importante também que a gente trabalhe com imagens reais. Você vai lá tirar foto, né, da sala da diretora e mostra, olha, sala da diretora. Quando a gente passar, olha, sala da diretora, mostra a foto, para que eles consigam identificar, conhecer todos os espaços da escola. Aqui a gente fala também, nós temos as pranchas com imagens, né, igual a Ju mostrou esse aqui, mas é muito importante nós trabalharmos com pranchas com fotos reais, né? Por quê? Porque eles vão identificar muitos, quando a gente coloca assim um gato de imagem e a gente mostra a foto, eles não conseguem identificar, né? Eles veem que é muito diferente na mente deles, eles nunca viram aquilo. Então eu gosto de trabalhar muito com fotos mesmo, originais, de família. Então eu peço para a família mandar a foto para eu trabalhar quem são os pertencentes da família, o que ele gosta, o que ele não gosta, porque eu acho que isso facilita essa aprendizagem para eles. É verdade. Precisa entender, né? Isso precisa ser avaliado. Qual que é o nível de compreensão visual desse estudante? Ele compreende as figuras ou precisa ser uma foto realística, como a Kali está dizendo aqui? Isso precisa ser analisado. Tem crianças que compreendem aquelas figuras, tem outros que não, que precisam da foto realística. Então, tudo isso precisa ser avaliado e analisado especificamente para aquele estudante. Isso aí foi uma atividade que eu achei interessante para trabalhar. A professora trabalhou a música, né? Que ela vem no pato aqui, pato colar. E aí, com o estudante, com TEA, ela fez as PECs, né? Da música. E eu achei muito interessante, porque ele estava trabalhando a mesma coisa, só que da forma com que ele compreendia, né? Igual o texto ali também do livro, né? Bateu portas e janelas com força.
Eles estavam fazendo essa leitura, mas ele não conseguia compreender. Então, o que ela fez? O uso das imagens, né? Da comunicação alternativa, para ele entender o que estava lá no visual que as outras crianças estavam trabalhando. Então, nem sempre vai ser a mesma atividade. A gente não consegue fazer isso. Mas a gente pode estruturar ali de forma até improvisada. Eu falo que até de forma improvisada, porque às vezes a professora não conseguiu fazer esse repasse para a cuidadora e deu uma atividade que vai ser o coletivo no geral, e aí na mesma hora às vezes vem um clique da cuidadora, mas se eu fizer um desenho desse pato, ou se eu fizer algo com que relembre esse pato, eu vou estar inserindo e essa comunicação vai ser muito melhor entendida do que se eu simplesmente entregar essa atividade. Né? Então, maioria das vezes, vocês precisam ter esse clique. Né? Ele não dá conta de escrever? Peraí, então, vou pegar um alfabeto novo ali para escrever o pato. Vou escrever pato aqui para ele imitar, fazer essa imitação, escrever pato de cá. Então, é uma atividade, o fato é uma profissão que exige muito dinamismo. Não Sim. É, né? Não é aquela profissão que você vai entrar e vai sair do mesmo jeito, ou que vai ser o mesmo jeito todos os dias da semana. Os 5 dias da semana vão ser todos diferentes. Então, precisa dessa dinâmica, precisa ter esse olhar, precisa ter essa boa vontade para a gente poder alcançar esse aprendizado. É verdade. E aí você precisa entender também o que é o principal, né? Qual deve ser o objetivo principal de trabalho com esse estudante? O que é o básico que ele saiba? O básico que ele saiba o nome. Né? Então, a gente precisa pensar nisso também. O que é aquela atividade diária que ele precisa fazer todos os dias? O nome próprio. Se é um estudante que ainda não sabe o nome próprio, você precisa trabalhar o nome próprio com ele todos os dias. Seja por modelagem, por recorte, colagem, por pontilhado, por o que quer que seja, qual a forma, a estratégia que você vai utilizar, ele precisa aprender o nome dele. Aquilo ali é algo básico, que ele já deveria ter aprendido. Se ele não aprendeu, vá fazendo isso por partes, por etapas. Mas esse estudante, ele precisa aprender a reconhecer o nome, ou a escrever o nome, ou a montar o nome, ou parear o nome. A gente precisa trabalhar com esse estudante o nome dele. E aí, essa é uma atividade que é uma atividade de repetição. Para sair da memória de curto prazo e para de longo prazo, a gente precisa do processo de repetição. Por isso, você vai ver o professor ensinar muitas vezes na sala, se é uma sala de alfabetização ou de educação infantil, ele vai mostrar exaustivamente ali o alfabeto todos os dias da semana. Ele vai trabalhar o calendário todos os dias da semana. Por quê? É através da repetição. Isso é um processo didático e neurobiológico, esses processos repetitivos, de todo dia você vê a mesma coisa. É que saia da memória de curto prazo e vá para de longo prazo. Então, pense que esse estudante, não dá para você trabalhar o nome dele uma vez por semana. A não ser que seja estudante que já sabe do nome dele. Porque, se é no caso do ensino fundamental, tem criança que já sabe o nome. Tem estudante que está ali, que é TEV-1 ou TDAH, que já faz o nome Sim. completo. Mas pense no seu. Se o seu ainda não escreve o nome, o objetivo principal é que você, pelo menos, trabalhe o nome todo, o nome dele. Né? Se ele está só ali, já faz o primeiro nome. Vamos partir para o segundo nome? Para o sobrenome, e você vai acrescentando e ampliando esse objetivo. A gente precisa também pensar na ampliação do objetivo. Sim. São coisas importantes, coisas fundamentais que se trabalha tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, o nome da escola, né? O nome da escola, o calendário, né, cara? O calendário, todos os dias, o nome da professora, isso. O nome da cuidadora. Isso, porque se ele talvez não vá trabalhar isso na questão da escrita, mas pelo menos da linguagem. Sim. Ele sabe dizer o nome da professora, o nome da cuidadora dele. Você pergunta para ele qual que é o nome da mamãe. Ele sabe dizer o nome da mamãe, o nome da mãe, o nome do pai. Ele sabe dizer a idade. Então a gente precisa pensar nessas questões de linguagem, não só no sentido da linguagem escrita, mas nessa comunicação, Sim. de que ele precisa conseguir responder perguntas. E nos conteúdos que são comuns, tanto na educação infantil quanto no fundamental, que é o nome próprio que se trabalha, e o nome próprio ele vai se estender a vida toda, por isso ele precisa ser trabalhado desde a educação infantil. Tem o calendário, que o calendário é uma noção temporal. Todo ser humano precisa
dessa noção temporal, de compreender que o tempo passa, noção de ontem, hoje, amanhã, dias da semana, do mês. Então, às vezes, você vai precisar de um calendário móvel. Esse calendário, desde que eu entrei, que eu comecei na sala de direito, eu uso. Uso tanto na educação infantil e usei muito tempo no ensino fundamental, ainda uso na educação infantil. Então, o calendário móvel, para mim, ele é um coringa, é uma peça que você precisa ter ali para trabalhar com esse estudante. Bom seria se todo cuidador tivesse um calendário móvel para trabalhar com essa criança, porque aqui ele vai trabalhar a questão dos meses, dos dias da semana, dos dias do mês, sequência numérica. Você pode fazer ele trabalhar com esse calendário de diversas formas, tirar os números e a criança completar com alguns números. Se é uma criança que está ali só no começo, vamos trabalhar com ele do 1 ao 5, ele vai sequenciar só até o 5, você completa depois. Então você pode pensar né? Várias estratégias podem ser pensadas a partir disso aqui. Entendendo que às vezes você vai colocar todos os números misturados, também não. Você precisa separar em grupos. Muitas vezes eu já cometi esse erro. Eu deixava lá do 1 ao 30 e a criança ficava perdida. Até você entender que não, aquilo ali é informação demais. Vamos separar em 3 grupos. Do 1 ao 9, do 10 ao 19, do 20 ao 30. E aí você separa em 3 grupos e você vai colocando aqueles grupos de números em etapas para o estudante. Então, a gente vai aprendendo e vendo que tem, né, as estratégias para a gente conseguir chegar no objetivo final. E quem não tem, Ju, isso aí eu falo até para as minhas cuidadoras. Imprime todo mês um grande, né, um de mês grande e cola perto da sua rotina. Todos os dias você vai lá, agora vamos colorir o dia de hoje. Então vai escolher uma cor e vai colorir, porque aí, né, hoje é terça-feira. Terça-feira, dia 11. Aí conta até chegar no 11. Conta, né, os dias, vai falar lá o dia da semana, quantos dias vai ter o mês. Já vai ter a noção de que sábado e domingo não tem aula, porque não está colorido. Então, tudo isso aí dá para a gente trabalhar também. Né? Um recurso muito tranquilo, muito simples, e é muito rico. Isso tem que ser trabalhado todos os dias. É verdade. Na educação infantil também já entrego para os meninos, né, para os meus alunos no infantil 5, para que eles acompanhem. Os cuidadores já trabalham com eles em sala, a questão do calendário, todos os dias, porque é nesse processo de repetição. Às vezes a gente pensa, o menino não está entendendo nada. De repente ele te fala alguma coisa. De repente ele solta alguma coisa ali e ele começa a entender, ele começa a aprender aquilo. Nós estamos ali para estimular essa aprendizagem. Isso. E aí a gente falando aqui de cadernos de comunicação personalizados por interesse. Resumindo isso aqui, é você achar o que o aluno tem interesse. Quando a gente acha o interesse desse estudante, tudo fica mais fácil. Né? Eu falo de uma alfabetização. Tinha um estudante que gostava muito de Cocoiô, era? Do Arthur, né? E aí, o que a gente fez? A gente trabalhou tudo em cima da alfabetização com o personagem que ele gostava. Esses dias até vi uma entrevista da professora que fez, não sei se você viu, o interesse do estudante era a máquina de lavar. E ela construiu uma máquina de lavar de papelão e rodava lá, e aí ele pegava as palavras dentro dessa máquina e ele fazia todas as outras atividades que o aluno estava fazendo, que o estudante estava fazendo. Então, assim, o foco principal é a gente descobrir o que esse estudante gosta, porque vai facilitar muito, né? Ou a gente vai usar de reforço positivo, né? Você vai fazer isso, depois a gente faz uma atividade que você gosta, ou a gente vai adaptar todas as nossas atividades, todas as nossas demandas dentro desse objeto de interesse que ele tem. Né? Isso dá muito resultado. É verdade. Para a aprendizagem é fundamental. Isso funciona principalmente com as crianças com TEA. Né? Eles têm um interesse específico e talvez eles não vão... Outras coisas não chamam a atenção. Então, a gente precisa usar desse artifício para conseguir a atenção deles, o interesse, para que haja aprendizagem. Uhum. E aí a gente também vem com estratégias, né, para promover essa autonomia, como o uso de agendas visuais,
para a organização da rotina, né? Então, aqui a gente trouxe, ó, acordar, depois o que você vai fazer? Sair da cama, depois colocar o roupão, depois colocar o chinelo, e aí ele faz toda uma rotina. Então, isso a gente precisa fazer na escola, como a rotina da previsibilidade, né? Para promover essa autonomia e deixar ele tranquilo de todas as atividades que irá acontecer naquele dia. Na educação infantil faz mais essa questão da autonomia, né, Ju? A gente trabalha muito autonomia na educação infantil, no sentido de que a criança consiga fazer tudo, né? Então, às vezes a gente recebe crianças que têm uma limitação, não conseguem se alimentar, a gente vai trabalhando ali, às vezes o cuidador começa com a ajuda física total, segurando na mão da criança, porque a criança pega a colher e leva à boca, e ele vai tirando essa ajuda até que ela tenha essa independência para se alimentar sozinha. E a gente tem estimulado essa autonomia também na questão do sanitário, que eu já expliquei aqui, na questão em sala de aula da criança conseguir abrir e fechar a própria mochila, pegar o próprio material, porque o cuidador, às vezes vocês estão tão ali naquela dinâmica do trabalho, e a gente, no ímpeto, faz muita coisa pela criança. E a gente não precisa fazer pela criança, a gente precisa orientar. Você vai dar o comando, abre a mochila, pega a bolsinha dentro da mochila. Então, ele que tem que pegar. E às vezes a criança ela fica mal acostumada. Tem algumas crianças que acham que o cuidador é a babá dela. É a pessoa ali que tá para fazer tudo por ela. Para tirar a blusa de frio, guardar dentro da mochila para ela. Né? Às vezes a criança quer que a cuidadora pegue o caderno para ela. Ué, ela não consegue fazer isso? Se ela não consegue, você precisa trabalhar isso com ela. Tá na hora. Né? Porque a criança ela tem essa limitação da comunicação, muitas crianças contêm, da compreensão, e aí é você que vai transicionar e vai trabalhar isso com ela. Porque talvez a professora fala assim, gente, abre a mochila e pega a bolsinha, vamos fazer tal atividade. Para as demais crianças, ela não precisa falar que tem que abrir a mochila, pegar a bolsinha para fazer a tarefa. Ela só fala, vamos fazer tal atividade. A criança vai lá automaticamente, sabe que precisa da bolsinha. Agora você, cuidador, tá aí e vai falar assim, olha, a gente precisa da bolsinha, abre a sua mochila. Pega, né? Pega. Fecha o zíper. Você tem que dar comando passo a passo. E isso é um pouco cansativo. E às vezes, muitos de vocês automatizam essa função. Pensam que vocês têm que fazer tudo pela criança. Não. Você precisa dar os comandos para ela fazer. Para ela compreender. E uma coisa que a gente sempre fala, pede para os pais, é a questão dessa autonomia, também de trabalhar essa autonomia em casa, né? Não deixar que essa criança faça tudo sozinha, que ela consiga do jeitinho dela vestir a roupa, calçar um sapato. E para as cuidadoras a gente sempre orienta, porque muitas vão lá, pega, né, lá no portão a mochila da criança e já leva. Não, volta, deixa a mochila nas costas ou de rodinha, que hoje a maioria é de rodinha, para que ela consiga ter essa autonomia. São essas pequenas coisas que a gente já vai começando a trabalhar essa autonomia no lanche, né? Se a criança não tem essa dificuldade de pegar esse talher e levar, não tem necessidade dessa cuidadora pegar e colocar na boca. Então, deixa ela ir fazendo sozinha, para que ela vai conseguindo acompanhar também, né, os pares dela, os demais da sala, né? Eu acho isso muito importante também. E aqui nós trouxemos também algumas questões de escolhas, né? O que fazer agora? Né? O que eu faço agora? Que a gente entra de novo nas PECs, né? Com imagens. O que eu faço agora? Eu levanto, eu sento, é um brincar, é uma atividade, né? Esses materiais autocorretivos que a gente usa, quebra-cabeça, por exemplo, com velcro, nós usamos muito. Isso aqui dá para trabalhar inúmeras coisas, porque de repente ele está trabalhando, a sala está trabalhando sobre animais. E aí ele vai estar fazendo um quebra-cabeça de animais. Ele está dentro do tema, de acordo com a possibilidade que ele consegue se desenvolver. Então isso é muito, muito fácil de se fazer, né? É o papel impresso, a folha plastificada e o velcro. Isso aí é uma atividade muito rica e plastificando vai dar para trabalhar muito tempo, porque não se estraga essas atividades. Né? Se não se perder, vai anos isso aí. Dá para trabalhar com várias crianças. E aqui nós trouxemos alguns exemplos de coisas que nós confeccionamos e também de jogos que nós temos para trabalhar coisas simples, como coordenação motora fina,
né? Que é ali para trabalhar com o morango, com a questão do cotonete, colocar e tirar. A questão da caixa de areia, com a pega Pegador, né? do pegador, né? Que trabalha também a pinça, a coordenação motora. E colocou, a professora estava contando a história da dona Maricota. E aí, o que a gente fez? Nós imprimimos as imagens desses alimentos, colocamos nessa caixa de areia para que o estudante fosse lá, fizesse a pega e tirasse. Quando ele tirasse, nós iríamos fazer o quê? Nomear, né? Então, assim, temos várias coisas aqui que podem ser feitas que são mais tranquilas ali, ó. Por exemplo, do braille. O que nós fizemos? Pegamos o alfabeto em braille que nós confeccionamos e colocamos as frutas, né? De acordo com o A, que começava com A, com T, com C, com P. E ali a criança já ia identificando todas as letras, né? Ainda nesse processo, ainda estado de reconhecimento de letras. Hoje ele já consegue fazer a palavra toda, já consegue ir sílaba por sílaba. Então, são coisas mais tranquilas que a gente pode fazer, adaptação. Por exemplo, esse deficiente visual, nós fizemos o quê? Imprimimos as imagens, como a gente ia trabalhar com os demais, só que como ele tem essa deficiência, nós passamos o quê? Cola em alto relevo nas imagens, ou cola em alto relevo, ou barbante, tudo isso para ter uma espessura diferente para que ele consiga identificar. Depois, em estudantes que não conseguiam fazer escrita, o que nós fizemos? Fizemos a escrita com alfabeto móvel. O alfabeto móvel, pelo menos nas escolas, é o Coringa, né? Porque, assim, se ele tem essa dificuldade de escrita, a gente vai para o alfabeto móvel, porque ele vai estar fazendo da mesma forma. Né? É verdade. E nessa atividade que você propôs aí, é importante ressaltar, né? O cabeçalho. Então, nessa atividade aí, destaque seu cabeçalho. A criança, ela precisa muito. Nós não podemos deixar de trabalhar o cabeçalho com a criança. A criança precisa saber nomear qual escola ela está, nomear qual é a professora, nós já falamos isso aqui, conseguir marcar esse calendário ali nesse cabeçalho que a Carla exemplificou, que está aí nos visuais. Tem um calendário para a criança marcar, né? Já vem o próprio calendário móvel aí no cabeçalho, isso é muito interessante. O nome da criança que ela escreveu com uma canetinha hidrocor, bem destacado, isso é muito importante. Usar a letra bastão. Crianças com limitações, geralmente não usamos com ela letra cursiva, letra bastão. Não se preocupe com letra cursiva para essa criança. Né? Dê preferência para a letra bastão, que tem exige menos da coordenação motora, que na maioria dos casos já é bem comprometida. E vai ser tão eficiente quanto, né? Sim, sim, né? No sentido da criança escrever, talvez você possa trabalhar sim a cursiva, no sentido dela reconhecer, mas não no sentido de que ela escreva a letra cursiva. Então, são coisas muito importantes aí, que está ali num simples cabeçalho, que você pensa assim, é só cabeçalho. E aí muita gente ignora o cabeçalho. A criança faz uma atividade e o cabeçalho da criança foi ignorado. Não trabalhou o nome da professora, não trabalhou o nome da escola, não trabalhou o nome da criança, ou o nome da criança ali você mesmo escreveu numa letra cursiva, não tem um significado para a criança. O cabeçalho está ali e ele tem um significado, precisa ter um significado para aquela criança. Você precisa começar a partir do cabeçalho, explicando para a criança que tudo que ela faz precisa ter um nome. Trabalhe isso com ela. Toda atividade que você fizer precisa estar registrada. Explica por que precisa estar o nome dela ali. A professora precisa diferenciar a atividade dela dos demais. Já dê significado para a importância desse nome dela ali. E ali eu escrevi com hidrocor, mas ali a gente não dá para poder trabalhar com o recorte, a colagem, né? Sim. Eles podem fazer isso também. Segurar na mão, né? Pode ser pontilhado, segurar na mão. Então, assim, tem várias formas, várias adaptações, né? Que não precisa ficar só numa só. Cada dia você pode fazer um jeito. Sim. E ver qual é o melhor que a criança vai se adaptando, né? É verdade. Aqui também são coisas, né, que nós confeccionamos de
coisas plastificadas mesmo, porque eu acho assim que a gente plastifica e dura muito. Então, isso aí são coisas que nós confeccionamos já há anos e que continuamos usando da mesma forma, né? Então, assim, tudo que você for fazer, se que for para a criança, é melhor você plastificar, porque pode cair algo, né? A criança colocar na boca, geralmente eles levam na boca, e aí não estraga esse material. Esse material você vai ter por muito tempo. Então, você vai confeccionar uma vez, mas vai trabalhar várias vezes, né? É verdade. Aqui também são materiais confeccionados, né? E alguns jogos que nós temos. Trabalhar de outras formas, né? Ali foi a letrinha B que nós estávamos trabalhando, com boneca em braille. E nós fizemos também na caixa de ovo, como se fosse a célula, né, do braille. Aqui também, objetos confeccionados. De uma outra forma também, fazer o pareamento, é o que a gente falou, da imagem com a imagem real, né? Muitos têm muita dificuldade de trabalhar isso. Então, nós trabalhamos isso aqui também. E aqui, nós colocamos essa imagem aqui para vocês pensarem, né? O que essa imagem pode nos mostrar? Nós não podemos jamais esquecer que a inclusão não se faz com a igualdade. Porque se eu faço a inclusão com a igualdade, nesse primeiro quadrinho, o que está fazendo? Ele colocou uma caixinha para cada. E se eu faço na igualdade, o menorzinho, ele não vai conseguir ver o que ele tem que ver. Quando eu faço na equidade, o que é equidade? É a gente ver realmente a necessidade, foi tudo que a gente falou aqui até agora. A gente vê realmente a necessidade desse estudante. Então, uma só para ele não iria dar. Então, o que foi feito? Colocamos duas. Aí sim, ele conseguiu ver o que ele tinha que ver. Então, para nós pensarmos sempre nesse termo, né, equidade, de ver realmente essa diferença, o que esse estudante realmente precisa, porque todos são únicos, todos têm necessidades diferentes. O que eu faço para um estudante TEA no matutino, no vespertino já não vai dar certo. Então, a gente entender essas diferenças, né, e conseguir respeitar os limites para que nós possamos alcançar essa aprendizagem. Porque esse é o nosso intuito, né? A escola, o CEMEI, está para atender essa necessidade pedagógica da criança, e não só social, porque socializar, ele socializa no parque, ele socializa na igreja, ele socializa na casa dos parentes, ele socializa em qualquer lugar que ele for, mas o pedagógico, ele só vai aprender na escola e no CEMEI. Por isso é tão importante o nosso papel. É verdade. Né? Somos uma instituição pedagógica, a gente não pode perder isso de vista. Nós queremos agradecer a todos vocês que nos ouviram até aqui, com paciência. Muito obrigada por essa atenção, mas agradecemos em primeiro lugar a Deus, se nós estamos aqui, Deus tem nos aberto essa oportunidade para aqui estarmos. Agradeço a Secretaria de Educação, Departamento de Inclusão, a pessoa da Lara, que é o gerente, e muito obrigada a todos vocês. E depois vai ser enviado para vocês um link, né, onde nós iremos fazer algumas perguntas referentes ao que foi ministrado para contabilizar como a presença de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Estamos à disposição. Entre em contato que estamos à disposição. Estamos aí. Obrigada.